Havia um nome no registro de casamento que nunca deveria ter sido escrito, um nome de escravizada. No cartório da Vila de Campinas, em 1868, um escrivão de meia-idade passou os olhos pela lista de sacramentos realizados naquele ano e encontrou algo que o deixou sem ar. Uma certidão, uma assinatura, um selo. Ele fechou o livro, olhou para os lados e nunca mais falou daquilo a ninguém, até que o segredo começou a sangrar. O que aconteceu naquela tarde de outubro não foi um romance. Não foi uma fantasia, foi o choque entre dois mundos que o Brasil de 1868 fingiu que não existiam no mesmo plano, e a colisão deixou marcas que o sistema tentou apagar com pressa, com medo e com sangue seco de tinta sobre papel oficial. O coronel Augusto Ferreira de Lacerda tinha tudo que a província valorizava: terras, nome, comendas, uma fazenda com 200 alqueires às margens do rio Capivari e o respeito de homens que, na maioria das vezes, o temiam mais do que o admiravam. Era viúvo, era arrogante, era o tipo de homem que acredita que o mundo existe para confirmar suas decisões. E havia decidido naquela tarde que se casaria. Não por amor. O amor era a categoria reservada a poetas e a fracos. Ele se casaria por conveniência política, por aliança de famílias, por continuidade do nome. A noiva era filha do barão de Sorocaba, jovem, pálida, discreta como convinha. O padre estava na chapéu, os convidados nas cadeiras cobertas de pano branco. Mas havia uma mulher que não estava entre os convidados. Ela estava na sacristia. Teresa havia sido levada àquela sacristia porque o coronel precisava de alguém que conhecesse os caminhos da fazenda de olhos fechados, literalmente. Quando os cavalos de um comerciante de Itu se perderam nas matas ao norte do rio, foi Teresa quem desenhou no chão com um graveto o mapa exato das trilhas. Quando um filho do feitor ficou 2 dias perdido na capoeira, foi ela que o encontrou seguindo rastros que ninguém mais via. Havia algo na sua memória que funcionava como uma bússola viva. Ela guardava cada detalhe de cada caminho percorrido, cada curva de rio, cada clareira, cada pedra que servia de marco. O coronel soube disto há 3 anos, e desde então a usou. Não com violência explícita. O coronel era inteligente demais para isso. Ele a usava com a crueldade refinada de quem sabe que o controle não precisa de chicote quando há promessa. Havia uma palavra que ele nunca colocou no papel, mas que pronunciava com a regularidade calculada de quem conhece o valor de uma moeda que nunca entrega: alforria. Teresa tinha 26 anos. Havia chegado à fazenda com 7, comprada junto com a mãe que morreu 2 anos depois. Havia aprendido a ler com a filha do padre, um segredo que guardava com o mesmo cuidado com que guardava os mapas na memória. Havia aprendido a calar com a eficiência de quem entende que, para uma escravizada, a sobrevivência mora no silêncio. Mas o silêncio tem limite. E naquela tarde, dentro da sacristia que cheirava a vela derretida e madeira velha, enquanto o coronel Augusto ajustava a gravata no espelho pequeno e amarelado, Teresa estava presente porque havia sido mandada para buscar o livro de registros que o padre esquecera. Ela estava presente quando chegou o mensageiro. Um homem suado, com poeira de 3 léguas nas botas, que entrou pela porta lateral e colocou nas mãos do coronel um documento dobrado e lacrado com cera vermelha. Teresa viu o rosto de Augusto mudar, viu a mandíbula endurecer, viu a mão apertar o papel até amassá-lo. Era uma convocação militar. A Guerra do Paraguai consumia homens havia 4 anos. O alistamento chegava às fazendas como uma faca silenciosa. Cortava filhos, cortava braços de trabalho, cortava heranças. O nome no documento era o do único filho varão do coronel, Henrique, de 18 anos, que havia partido para São Paulo 2 meses antes sob pretexto de estudos, mas que todos na fazenda sabiam estar escondido na casa de um primo em Campinas. O coronel Augusto dobrou o documento. Olhou para o mensageiro,
E então, num gesto que Teresa jamais esqueceria, virou-se lentamente e olhou para ela. Não havia ternura naquele olhar. Havia cálculo. Havia algo muito pior do que violência. Havia uma ideia. Se você chegou até aqui, já sabe que esta história não é simples. Ela tem camadas, e cada camada esconde uma ferida. Antes de continuar, se inscreva no canal. Deixe um comentário com sua nota de 0 a 10 para esta história. Para quem tem mais de 50 anos e conhece o valor de uma narrativa bem contada, o seu comentário vale mais do que qualquer curtida. Escreva o que você está sentindo. Estamos apenas começando. Naquela noite, a fazenda ficou em silêncio mais cedo do que o costume. O casamento foi adiado, por razões de saúde da noiva. Disseram os que precisavam dizer alguma coisa. Os convidados partiram na penumbra. O padre fechou a chapéu com a chave grande de ferro que pendurava na cintura como uma sentença. E Teresa voltou para a senzala com um peso novo no peito. Ela havia ouvido o suficiente. Na sacristia, enquanto fingia não estar presente, havia escutado o coronel falar com o mensageiro por tempo bastante para entender o que estava sendo maquinado. Henrique não voltaria de Campinas para atender à convocação. Haveria um substituto, um nome que apareceria na lista de voluntários como se tivesse se apresentado por patriotismo ou por gratidão. O nome seria de um escravizado da fazenda. Ela ainda não sabia qual, mas sabia que havia uma promessa de alforria envolvida. Sabia que o coronel havia dito, em voz baixa, mas clara o suficiente para atravessar o silêncio da sacristia: quem for em lugar do meu filho e voltar, receberá carta assinada. Palavra de fazendeiro. Palavra de fazendeiro. Teresa sabia o que aquilo valia. Havia escutado aquela frase antes, pronunciada para outros, em outros contextos, com a mesma firmeza e a mesma intenção de nunca ser cumprida. Mas havia algo que o coronel não havia calculado. Ela sabia ler, e ela havia visto por um segundo o cabeçalho do documento militar antes que Augusto o fechasse. Havia visto o número de protocolo. Havia guardado cada detalhe na memória que funcionava como bússola. Aquele número seria importante. Mais tarde, muito mais tarde. Primeiro, era preciso sobreviver ao que vinha. O nome escolhido foi o de Benedito. Benedito tinha 31 anos. Era filho de uma costureira da senzala e de um homem que havia morrido na moenda quando ele tinha 4 anos. Era forte, silencioso, com uma inteligência prática que o feitor chamava de teimosia, porque não sabia nomear de outra forma. Havia sido comprado pelo coronel 6 anos antes, numa transação que nunca foi registrada com clareza nos livros da fazenda. Um detalhe que, naquele momento, ninguém considerou relevante. Benedito ouviu a proposta do coronel numa tarde de quarta-feira. Ouviu a palavra alforria e disse sim. Não porque acreditava completamente, mas porque a alternativa era continuar onde estava, e ele já sabia muito bem o que era aquilo. Teresa ficou sabendo da escolha no mesmo dia, e algo nela, algo que não era impulso, era estratégia, a fez tomar uma decisão que poucos entenderiam como estratégia, mas que era. Ela foi até Benedito, não para dissuadi-lo, para fazer com que ele chegasse vivo. Havia passado anos estudando os mapas militares que o coronel deixava sobre a mesa do escritório, enquanto ela limpava o ambiente, nunca imaginando que ela os lia. Havia guardado trechos de conversas entre militares que visitavam a fazenda. Havia costurado na memória um entendimento rudimentar, mas funcional, de como a guerra se movia, de onde os homens morriam com mais frequência, de que erros os matavam antes do inimigo. Não era um manual. Era sobrevivência antecipada. Ela passou para Benedito tudo o que sabia, em voz baixa, de noite, na beira do curral, onde o barulho dos animais cobria as palavras. Havia algo naqueles encontros noturnos que não era apenas informação, era confiança, era o tipo de comunicação que só existe entre pessoas,
que dividem o mesmo perigo e sabem disso. Não era amor, não ainda. E talvez nunca fosse possível nomear daquela forma sem que o nome virasse risco. Mas era real. E alguém viu. O feitor Cândido tinha olhos que funcionavam melhor à noite do que de dia. Era o tipo de homem que se construiu inteiro sobre a capacidade de encontrar razões para punir. Havia servido a 3 fazendeiros diferentes e havia aprendido que sua utilidade dependia de sempre ter algo para relatar. Ele relatou, não ao coronel, ainda. Cândido era calculista. Ele guardou a informação como quem guarda uma moeda rara, esperando o momento em que ela valesse mais. E Benedito partiu para o fronte. A lista de voluntários foi entregue ao capitão recrutador numa manhã de novembro. O nome estava escrito com a caligrafia do escrivão da vila, contratado especialmente para a ocasião. Benedito, escravo da fazenda de Augusto Ferreira de Lacerda, voluntário da pátria, em substituição ao jovem Henrique, por ato de gratidão e fidelidade ao seu senhor. A fraude era tão comum que ninguém ergueu a sobrancelha. Teresa ficou na fazenda, com o mapa na memória, com o número de protocolo, com a informação de que havia uma promessa não escrita de alforria que dependia do retorno de um homem que ela havia tentado preparar para sobreviver a uma guerra que devorava os homens mais preparados do exército, e com um papel dobrado dentro do forro da saia. Um bilhete, escrito por ela, endereçado a ninguém, porque endereçar seria perigoso, mas guardado como prova de que havia algo ali que precisava ser lembrado quando o mundo tentasse esquecer. A guerra não pede permissão. Ela chega como febre, devagar no começo e então, de repente, em tudo. Benedito chegou ao acampamento militar às margens do Rio Paraná em dezembro de 1868, num pelotão de 60 homens vindos de diferentes províncias, a maioria tão improvisada quanto ele. Havia soldados regulares que olhavam para os recém-chegados com o cansaço de quem já enterrou muita gente e não quer se dar ao trabalho de aprender nomes novos. Benedito aprendeu os nomes de todos. Era o primeiro passo do que Teresa havia ensinado. Conhecer quem está ao seu lado antes que o tiro obrigue você a depender deles. O segundo passo era escutar mais do que falar. O terceiro era nunca dormir no mesmo lugar 2 noites seguidas quando havia movimentação no lado inimigo. Ele sobreviveu ao primeiro ataque por causa do terceiro passo. A coluna paraguaia veio às 3 da manhã, por um caminho que os oficiais brasileiros haviam descartado como intransitável. Benedito havia notado, na tarde anterior, que os pássaros naquela direção haviam parado de fazer barulho. Havia mencionado isso ao sargento responsável pelo seu pelotão, um homem do Ceará, desconfiado de tudo. O sargento o ignorou. Benedito não dormiu naquele ponto. Quando os tiros começaram, ele já estava 30 metros adiante, em terreno elevado, e foi a partir dali que viu o caminho de retirada que salvou 11 homens que de outra forma teriam sido alcançados. Ninguém perguntou como ele sabia. Ninguém precisava saber. Mas o sargento do Ceará passou a dormir perto dele. Os meses seguintes foram o tipo de coisa que não se descreve facilmente sem mentir. A Guerra do Paraguai, nos seus meses finais, era fome, é lama, é o cheiro de gente que não consegue ser enterrada com a velocidade em que morre. Era febre, era disenteria. Era a estranheza perturbadora de matar um homem e perceber que ele tinha a sua mesma idade e provavelmente a mesma origem escravizada em algum ponto da história de seus avós. Benedito não filosofava sobre isso. Ele sobrevivia e salvava homens. Não heroicamente, sem discurso, sem bandeira, com a inteligência prática de quem foi treinado pela vida a encontrar saída onde não há porta. Ele lembrava cada trincheira, cada desvio de rio, cada ponto de cobertura. Lembrava com a mesma capacidade que Teresa havia nomeado em voz baixa, numa noite à beira do curral, memória de mapa. Era a herança dela.
passada de boca a ouvido numa noite proibida. O nome de Benedito começou a circular no acampamento de uma forma que não era reconhecimento oficial. O Exército Brasileiro de 1868 não tinha categoria para registrar a competência de um escravizado como virtude militar. Mas havia uma espécie de reputação paralela, o tipo que se transmite em olhares e em quem você escolhe ter ao lado quando a coisa fica feia. O tenente Rocha, um jovem paulista de família pequena, que havia chegado ao fronte 2 meses depois de Benedito, foi o primeiro oficial a tratá-lo pelo nome sem acrescentar nenhuma das palavras que o sistema usava para não ter que reconhecer uma pessoa. Apenas Benedito. E Benedito, pela primeira vez em 31 anos, sentiu o peso específico de ser chamado assim. Eles salvaram juntos os últimos sobreviventes de uma patrulha emboscada num cruzamento de rio que o mapa oficial marcava como seguro. O tenente Rocha ficou com um corte profundo no ombro. Benedito ficou com o conhecimento de que o tenente era o tipo de homem que, de volta ao Brasil, poderia testemunhar alguma coisa. Se chegasse de volta, se alguém quisesse ouvir. Enquanto isso, na fazenda de Campinas, o tempo tinha o ritmo lento e opressivo das coisas que estão apodrecendo por dentro sem mostrar nada por fora. O coronel Augusto retomara os planos do casamento. A noiva foi novamente contatada, a data marcada, o padre convocado. E Teresa, que continuava realizando o trabalho que sempre realizara, os mapas, as rotas, a orientação silenciosa dos homens da fazenda quando precisavam de guia, percebeu que o coronel havia feito algo novo. Ele havia começado a tratá-la de forma diferente, não com brutalidade, com uma atenção que era mais perigosa do que brutalidade. Era a atenção de quem está calculando o valor de algo que ainda possui. Teresa entendeu antes que qualquer gesto se tornasse explícito. Augusto havia percebido que ela sabia demais. Havia percebido, com um instinto de predador que vinha de gerações de homens que controlavam pela informação, que ela havia escutado a sacristia, que ela havia lido o documento, que ela sabia do substituto, e havia percebido que ela era inteligente o suficiente para usar isso. Ele precisava de uma forma de neutralizá-la. E o feitor Cândido, que havia guardado a moeda rara dos encontros noturnos, escolheu exatamente aquele momento para apresentá-la. Numa tarde em que o coronel estava no escritório com os livros da fazenda, Cândido bateu na porta e entrou com a postura de quem está prestes a fazer um favor muito bem remunerado. Falou dos encontros, da beira do curral, das noites, disse o que havia visto. E o coronel Augusto, que era inteligente de um jeito que o tornava perigoso, ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. "Guarda isso", disse ele, finalmente. Por enquanto. Cândido saiu satisfeito, sem entender que havia acabado de se transformar numa peça de um jogo cujas regras o coronel estava reescrevendo em tempo real. Porque Augusto havia acabado de perceber que a informação sobre Teresa e Benedito não era um problema. Era uma arma. Se você está nos acompanhando até aqui, você já sabe que esta história tem mais do que parece. Cada detalhe que você achou irrelevante vai voltar. Cada nome vai importar. Deixe um comentário contando o que você está sentindo. Raiva, tensão, curiosidade. E se ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Para quem tem mais de 50 anos, estas histórias são um espelho do que o Brasil preferiu esquecer. Não esqueça junto. Inscreva-se. A guerra terminou oficialmente em março de 1870. Mas a guerra não termina quando os tiros cessam. Ela continua nos corpos que voltam, nos papéis que precisam ser reescritos, nos silêncios que se instalam onde antes havia verdade sendo falada. Benedito voltou. Chegou ao Porto de Santos num navio que transportava os últimos sobreviventes da campanha. Homens que haviam servido ao Brasil de formas que o Brasil nunca reconheceria com a honestidade que seria necessária para chamar de reconhecimento.
Havia escravizados entre eles, alforriados na prática da guerra, mas não no papel do cartório. Havia homens com medalhas informais, gestos de oficiais que sabiam o que deviam, mas não tinham poder legal para pagar. O tenente Rocha estava entre os sobreviventes, com o braço que havia quase perdido, com uma memória precisa de tudo que havia acontecido nos cruzamentos de rio e nas emboscadas da madrugada. Com o nome de Benedito guardado como dívida pessoal, o tipo de dívida que um homem de honra não consegue fingir que não existe. Benedito desembarcou sem saber o que o esperava em Campinas. Sabia apenas que havia uma promessa, uma palavra de fazendeiro, e que ele havia cumprido a parte que lhe cabia com mais do que lhe havia sido pedido. O caminho de Santos até Campinas durou 12 dias, em lombo de mula e a pé. Benedito chegou à fazenda numa tarde de céu baixo e vento de sul, com o corpo marcado e os olhos com aquela qualidade específica que tem os olhos de quem viu morte suficiente para não ter mais medo do exato tipo de medo que tinha antes. O coronel o recebeu na varanda da Casa Grande. Ficou de pé, braços cruzados. A postura de quem está concedendo uma audiência, não cumprindo uma obrigação. "Você voltou", disse como se fosse surpresa. "Voltei", disse Benedito, "e vim buscar o que foi prometido." O silêncio durou o tempo suficiente para que todos os canaviais ao redor pudessem escutá-lo. "Isso será tratado com o tempo adequado", disse o coronel. "Há procedimentos, há papéis, há o cartório." "Há uma promessa", disse Benedito. E aquele foi o momento em que o coronel Augusto percebeu que havia cometido um erro de cálculo. Ele havia mandado para a guerra um homem que esperava não voltar. Voltou um homem diferente. Teresa estava na janela da cozinha. Ela havia escutado cada palavra. E ela havia guardado, no forro da saia, que havia trocado por outra desde então, mas cujo conteúdo havia migrado de forro em forro por 2 anos, o bilhete original. Havia guardado na memória o número de protocolo do documento militar. Havia guardado o nome do tenente que havia prometido, em voz baixa, num acampamento às margens do Paraná, que quando voltasse, escreveria o que havia visto. O nome do tenente Rocha, que estava naquele mesmo momento em Campinas. O que aconteceu nos dias seguintes foi o tipo de coisa que o sistema brasileiro de 1870 não havia sido construído para lidar, porque havia sido construído exatamente para que isso não acontecesse. Benedito não foi ao cartório sozinho. Foi com o tenente Rocha. O escrivão do cartório era um homem chamado Isidoro, que tinha a burocracia no sangue e o medo do coronel Augusto na espinha. Quando os dois chegaram, um ex-escravizado com o porte de quem atravessou a guerra e um tenente de uniforme com o braço ainda não completamente curado. Isidoro ficou entre 2 medos de tamanhos diferentes e escolheu o mais imediato, o homem fardado. Ele registrou o início do processo. A promessa de alforria, narrada pelo próprio Benedito, corroborada pelo tenente Rocha como testemunha do retorno militar e como conhecedor do alistamento substituto, o que tornava o documento de convocação e a assinatura do coronel uma peça de um acordo bilateral que agora precisava ser honrado. Isidoro escreveu com a caligrafia trêmula de quem sabe que está fazendo algo que vai criar inimigos. Mas escreveu. Quando o coronel Augusto soube do registro, a resposta foi imediata. Cândido, o feitor, foi convocado. A informação guardada foi liberada. O escândalo foi ativado. Não como escândalo de injustiça, mas como escândalo moral, o tipo que o sistema usava quando precisava destruir uma pessoa sem precisar provar nenhum crime. Os encontros noturnos, os bilhetes, a proximidade entre Teresa e Benedito. O coronel não precisava inventar nada, precisava apenas apresentar o que havia de uma forma que invertesse o sujeito e o objeto da culpa. O padre foi convocado para confirmar que havia irregularidades.
O padre, um homem chamado Frei Inácio, que havia enterrado mais escravizados do que queria lembrar e que tinha uma canseira específica com os pecados dos poderosos, ficou em silêncio por um longo tempo quando o coronel lhe apresentou o que queria que fosse dito. "O que o senhor me pede que eu diga?" perguntou o padre. "Que você não viu nada que precisasse de testemunho." "Mas eu não vi", disse o padre, com uma calma que foi mais perturbadora do que qualquer discurso. "Mas se me perguntarem, direi que não fui consultado sobre nenhuma irregularidade." O coronel saiu da sacristia com menos do que havia entrado. Teresa soube da manobra do coronel antes que ela chegasse ao cartório. Havia uma rede de informação nas senzalas que funcionava com uma eficiência que os senhores nunca compreenderam completamente porque nunca acreditaram que ela existia. Palavras passadas de boca em boca, disfarçadas de conversas banais, transmitidas com a precisão de quem sabe que a informação errada na hora errada pode custar uma vida. Ela soube que Cândido havia falado. Soube que o escândalo estava sendo armado. E soube que havia um detalhe que o coronel havia esquecido. O bilhete. O bilhete que ela havia escrito 2 anos antes, endereçado a ninguém, guardado no forro da saia, era uma data, um nome, um número de protocolo e uma única frase que descrevia o que havia acontecido na sacristia, escrito na letra de quem aprendeu a ler em segredo com a filha do padre, escrito com a letra de Teresa. O que uma escravizada saber ler representava em 1870 era ao mesmo tempo uma ilegalidade discreta e uma prova de capacidade que o sistema preferia fingir que não existia. Mas era também algo mais específico. Era um testemunho que não podia ser descartado como invenção de alguém sem instrução. Era um documento. Ela levou o bilhete ao tenente Rocha. Explicou o número de protocolo. Explicou o que havia ouvido na sacristia. Explicou o que havia visto no cabeçalho do documento antes que o coronel o fechasse. O tenente ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: "Se eu levar isso ao comandante da província, o coronel vai tentar destruir você." "Ele já está tentando", disse Teresa. "A diferença é que agora há papel." Aquela frase ficou no ar como o tipo de coisa que muda o peso de uma conversa. O tenente Rocha levou o bilhete ao comandante militar da província. Se você chegou até este ponto desta história, você entende por que ela precisava ser contada. Porque estas histórias não estão nos livros que o Brasil decidiu escrever sobre si mesmo. Estão nos arquivos que quase ninguém consulta, nos papéis amarelados que resistiram às queimas e às rasuras. Inscreva-se neste canal agora. É aqui que estas histórias ganham voz. E deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Sua opinião mantém vivo este trabalho. O que aconteceu nos 30 dias seguintes foi o tipo de processo que o Brasil de 1870 não sabia muito bem como nomear, porque não havia sido construído para lidar com isso com honestidade. O coronel Augusto Ferreira de Lacerda tinha conexões que iam além da fazenda e do cartório de Campinas. Tinha amigos na Assembleia Provincial. Tinha crédito com políticos que faziam favores de um jeito que não deixava rastro, a não ser quando o rastro era justamente o que havia sobrado de uma tentativa de apagamento mal executada. O número de protocolo do documento militar havia sido registrado em duplicata. Era procedimento padrão, algo que o escrivão, que havia redigido a lista de voluntários, um homem chamado Joaquim, que nunca havia imaginado que aquele detalhe burocrático importaria, havia feito por hábito e não por intenção de proteção. Mas a duplicata existia no arquivo do Comando Militar Regional. E o número que Teresa havia guardado na memória, o número que havia lido em 1 segundo antes que o coronel fechasse o documento, correspondia exatamente àquele registro. O alistamento de Benedito no lugar de Henrique estava documentado.
estava vinculado ao nome de Augusto Ferreira de Lacerda como o senhor que havia providenciado o substituto. E havia, no campo de observações do documento, uma anotação que o escrivão havia feito porque o capitão recrutador havia exigido substituição acordada mediante promessa de alforria ao substituto, conforme declaração do senhor Lacerda em presença do capitão. Havia uma assinatura do coronel. Quando o tenente Rocha apresentou o número de protocolo ao comando e solicitou a verificação do arquivo, o oficial responsável, um major de Porto Alegre que não conhecia o coronel Augusto e não tinha nenhuma razão para protegê-lo, localizou o documento em 40 minutos. O sistema que havia sido usado para fraudar o alistamento havia deixado por procedimento burocrático a prova exata da fraude. A anotação sobre a promessa de alforria transformava o que poderia ser discutido como gesto voluntário numa obrigação registrada, numa dívida de Estado. O coronel foi notificado. A notificação chegou numa manhã de terça-feira, entregue por um oficial de uniforme que bateu à porta da Casa Grande com a formalidade específica de quem sabe que o documento que carrega é explosivo. O coronel Augusto leu de novo. Ficou em pé por um longo momento, com o papel na mão, com a expressão de quem está recalculando uma operação inteira a partir de um erro que não previu. O erro era simples. Havia subestimado uma escravizada que sabia ler. Havia esquecido que o sistema que ele usava para fraudar tinha suas próprias regras burocráticas. E havia mandado para a guerra um homem que sobreviveu. Cândido, ao saber que a situação havia virado, tentou reformular seu depoimento. Disse ao coronel que talvez houvesse exagerado. Tentou suavizar o que havia dito sobre os encontros noturnos. O coronel não teve paciência para isso. Dispensou-o com a brutalidade eficiente de quem joga fora uma ferramenta que parou de funcionar. Cândido, sem o amparo do coronel, era apenas um feitor sem fazenda. E o padre Frei Inácio, quando formalmente consultado pelo oficial militar sobre os eventos da sacristia e do cartório, disse exatamente o que havia dito ao coronel, que não havia sido consultado sobre nenhuma irregularidade. E acrescentou, com a canseira específica de quem carregou culpa alheia por tempo demais, que sabia da capacidade de leitura de Teresa há alguns anos, que havia sido informado discretamente pela própria filha que a havia ensinado, e que havia decidido não relatar porque não via nisso nenhum pecado. A filha do padre, que havia ensinado Teresa a ler quando ambas tinham 12 anos e que agora tinha 24 e vivia em São Paulo, enviou uma carta confirmando o fato. Uma carta, com data, com assinatura. Mais um documento. O processo que se instaurou não foi rápido. A justiça de 1870 não era construída para velocidade quando envolvia direitos de escravizados. Era construída para lentidão, para desgaste, para fazer a parte mais fraca desistir antes que o papel chegasse ao fim da pilha de registros. Mas havia algo diferente desta vez. Havia um oficial militar com interesses na conclusão. O tenente Rocha havia decidido, com a clareza específica de quem passou 2 anos vendo morrer pessoas por razões que o Brasil jamais admitiria publicamente, que havia uma dívida a ser paga. Não por sentimentalismo, por registro, porque o que havia acontecido nos rios do Paraguai precisava ter consequência documental para além das medalhas não dadas e dos nomes não escritos nas listas de honra. Ele pressionou o processo com a persistência de alguém que sabia que a burocracia vence a burocracia. Usou cada contato que havia adquirido no fronte. Usou o peso específico do uniforme num sistema que respondia ao uniforme. E havia, ao lado dele, Teresa, que não era testemunha apenas do que havia visto e ouvido, mas do que havia lido, guardado, transmitido e preservado com a inteligência prática de quem sabia que o papel era mais duradouro do que a palavra.
O coronel Augusto tentou o acordo privado. Mandou um intermediário, um advogado de Campinas com gravata larga e o vocabulário específico de quem cobra caro para dizer eufemismos. Oferecer a Benedito a alforria imediata, sem processo, sem registro público da fraude, sem que o nome do coronel aparecesse documentado como culpado de coisa alguma. Benedito ouviu a proposta. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz baixa de quem aprendeu que o silêncio pode ser arma. Eu quero o papel que foi prometido, com o nome certo, na data certa, e com o registro público de por que ele está sendo dado. O advogado saiu com menos do que havia entrado. Foi a segunda vez que aquilo acontecia naquela fazenda. O que aconteceu em seguida foi o que o coronel Augusto nunca havia imaginado que aconteceria. O escândalo. Não o escândalo que ele havia tentado criar em torno de Teresa e Benedito. Esse havia murchado sem o apoio do padre, sem o apoio do feitor reformulado, sem qualquer documento que o sustentasse além da palavra de Cândido, que agora valia o que vale a palavra de alguém que admitiu ter exagerado, o escândalo real. O escândalo de que um fazendeiro da província havia fraudado o alistamento militar, mandando um escravizado substituir seu filho na guerra e prometendo alforria como pagamento de um serviço que deveria ter sido prestado pelo sangue do herdeiro. A história chegou a um jornal de São Paulo, o Correio Paulistano, que tinha a tradição de publicar casos que envolviam o exército, especialmente naquele período pós-guerra em que havia muito de não resolvido entre o que o Brasil havia prometido a seus soldados e o que havia efetivamente entregado. O nome do coronel Augusto Ferreira de Lacerda apareceu impresso, com o número de protocolo, com a anotação do capitão recrutador, com o testemunho do tenente Rocha, identificado pelo posto e pela fazenda de origem, e com o nome de Teresa, não como a escravizada, como testemunha, com o detalhe mencionado no texto com a secura específica de um fato relevante, a qual possui capacidade de leitura e documentou por escrito os eventos da sacristia na data do alistamento. Havia algo perturbador naquele detalhe para os leitores do jornal de 1870. Algo que não era comoção. Era o tipo de desconforto que vem de quando uma categoria que você usou para diminuir uma pessoa se recusa a caber no espaço que você designou para ela. Uma escravizada que documentava. O coronel Augusto recebeu o jornal pela manhã. Ficou com ele nas mãos por um longo tempo. A noiva do barão de Sorocaba, cujo pai havia lido o mesmo jornal na mesma manhã, enviou uma carta delicada, mas inequívoca, desistindo do compromisso. Razões de saúde, dizia a carta, mas o timing tornava a razão desnecessária de explicar. O casamento não aconteceria, não por rejeição no altar, mas por algo que, para o coronel Augusto Ferreira de Lacerda, era equivalente ou pior, a impossibilidade de aparecer no altar sem que todos os presentes soubessem o que havia sido publicado. A vergonha pública, a vergonha nacional em escala provincial, que para quem construíra a vida inteira sobre o nome era suficiente para desmantelar o edifício inteiro. Se você chegou até aqui, você entende por que estas histórias precisam ser contadas em voz alta. Não são histórias do passado, são espelhos do presente. Inscreva-se neste canal agora. Cada inscrição é um voto de que estas histórias merecem continuar existindo. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Diga o que esta história fez com você. Estamos quase no fim, e o fim é o mais importante. A carta de alforria foi lavrada no cartório de Campinas, em agosto de 1870, com a caligrafia trêmula mas firme do escrivão Isidoro, com o nome completo de Benedito, e aqui houve uma batalha pequena mas real sobre qual nome seria registrado, porque o sistema queria apenas Benedito, ex-escravo de Lacerda, e o tenente Rocha insistiu,
com o peso específico do uniforme e da memória de 2 anos de fronte, em que o documento especificasse: Benedito, voluntário de guerra, substituto registrado no alistamento provincial de novembro de 1868, cuja alforria foi objeto de promessa documentada pelo seu senhor Augusto Ferreira de Lacerda, conforme nota de protocolo de número... E o número foi copiado com exatidão. A carta foi assinada, selada, registrada em livro. Havia uma segunda carta, não de alforria. Teresa não havia sido prometida em nenhum documento. A promessa dela era diferente. Era a promessa implícita de que seu silêncio valia uma posição segura, uma utilidade mantida, uma existência gerenciada. Mas havia algo que o coronel não havia considerado. Com o escândalo público, com o processo encerrado contra ele, com o nome impresso no jornal, a moeda com que havia comprado o silêncio de Teresa havia desvalorizado completamente. Ele não tinha mais capacidade de ameaçar com eficiência. Não tinha mais a estrutura do poder local intacta o suficiente para que a ameaça fosse acreditada. E havia um problema adicional. A fazenda estava endividada. O coronel Augusto, para sustentar o estilo de vida que a posição exigia, havia contraído dívidas com comerciantes de Campinas e com um banco de São Paulo. As dívidas eram gerenciáveis, enquanto o nome era intocável. Com o nome manchado, os credores ficaram nervosos. O banco solicitou garantias. O inventário da fazenda foi aberto. Entre os itens do inventário, havia um problema legal que o advogado do coronel identificou imediatamente. Benedito havia sido comprado 6 anos antes, numa transação que não havia sido registrada corretamente nos livros da fazenda. O que significava que havia uma irregularidade documental sobre a propriedade que o coronel alegava ter sobre ele. O que, no contexto do processo de alforria já instaurado, criava uma fragilidade legal adicional. O advogado recomendou um acordo. O coronel aceitou com o silêncio específico de quem não tem mais opção, e sabe disso. O acordo incluía a alforria de Teresa. Não como gesto, como parte de uma solução legal que protegia o que restava do patrimônio do coronel de processos adicionais. O documento foi lavrado na semana seguinte, 2 cartas, 2 nomes, 2 selos. O cartório de Campinas registrou os 2 em páginas consecutivas do livro de agosto de 1870. Isidoro, o escrivão, fechou o livro naquela tarde com o peso específico de quem sabe que escreveu algo que vai durar mais do que ele. Teresa ficou de pé diante do balcão do cartório com o papel nas mãos por um longo tempo. Não porque precisasse ler. Ela havia lido enquanto Isidoro ainda escrevia, mas porque havia algo na sensação física do papel que precisava de um momento para ser reconhecido. Ela havia guardado um bilhete no forro da saia por 2 anos. Havia guardado um número de protocolo na memória por 2 anos. Havia passado para um homem, em voz baixa à beira de um curral, tudo o que sabia sobre sobrevivência. E o homem havia sobrevivido. E agora havia um papel com o seu nome, com a palavra que o coronel havia pronunciado por anos como promessa que nunca deveria ser cumprida. Alforria. Benedito estava do lado de fora do cartório quando ela saiu. Não havia nada romântico naquele encontro, não do jeito que o romantismo costuma ser descrito, com flores e declarações. Havia 2 sobreviventes de sistemas projetados para consumi-los, em pé na rua de terra batida de Campinas, com papéis nas mãos que o mundo havia tentado impedir que existissem. Havia o reconhecimento de quem partilhou o perigo. Havia dívida. Havia respeito. Havia o tipo de ligação que se forma quando uma pessoa passa para outra tudo o que sabe sobre como não morrer, e a outra usa isso e volta. O tenente Rocha, que estava presente porque havia insistido em estar, olhou para os 2 e não disse nada. Havia uma linguagem para aquilo que não precisava de palavras.
O coronel Augusto Ferreira de Lacerda vendeu parte da fazenda 2 anos depois para pagar as dívidas. O casamento com a filha do barão de Sorocaba nunca aconteceu. Henrique, o filho que havia fugido para Campinas para escapar do alistamento, voltou para a fazenda reduzida e passou o resto da vida com o peso específico de quem sabe que deve a liberdade de outro à própria covardia. Não há registro de que ele tenha pedido perdão. Não há registro de que alguém tenha pedido que o fizesse. Cândido, o feitor, tentou se empregar em outras fazendas da região. Havia a fama de quem havia falado quando não devia, não no sentido que ele havia imaginado ser o problema, mas no sentido de que havia tentado reformular o depoimento, e isso havia ficado registrado. Nenhum fazendeiro da região de Campinas o contratou. Ele desapareceu dos registros por volta de 1873. Frei Inácio continuou na chapéu. Batizou, casou e enterrou por mais 12 anos. Quando morreu, em 1882, havia na sua sacola pessoal uma nota escrita de próprio punho que o vigário encontrou e não soube o que fazer. Houve uma injustiça que foi corrigida. Não fui eu quem corrigiu, mas não atrapalhei, que isso baste. Não é o suficiente, mas é mais do que muitos fizeram. O que aconteceu com Teresa e Benedito após agosto de 1870 está parcialmente registrado. Há um documento no arquivo da Câmara de Campinas, datado de 1871, que lista entre os proprietários de um pequeno armazém na periferia da vila 2 nomes: Benedito e Teresa. O armazém comercializava provisões para viajantes e havia, segundo os registros da época, uma especialidade em guias de rota para tropeiros que precisavam atravessar as matas ao norte do rio Capivari. Havia alguém no armazém que conhecia aqueles caminhos de memória. Não há registro de casamento formal entre os dois, o que, em 1871, para 2 pessoas recém-alforriadas, sem família estabelecida e sem dote, era mais provável do que surpreendente. O Brasil de então não facilitava o acesso ao sacramento para os que acabavam de sair do cativeiro, mas havia um registro de batismo no livro do Frei Inácio, datado de março de 1872, uma criança, com 2 nomes de adultos registrados como responsáveis. O padre havia escrito ao lado do registro, com a caligrafia miúda da sua velhice avançada, uma única observação: filha de sobreviventes. É tudo, é suficiente, porque a história não termina no documento. Ela termina no que o documento prova: que havia uma escravizada com memória de mapa e coragem de cartório, que havia um homem que foi mandado para morrer no lugar de outro e voltou exigindo o que lhe era devido, que havia um sistema que tentou apagar o rastro dos dois com a eficiência de quem sabe que o rastro é a única coisa perigosa, e que o rastro sobreviveu, num número de protocolo, num bilhete guardado no forro de uma saia por 2 anos, numa caligrafia que aprendeu a existir em segredo, numa assinatura que o coronel havia dado sem imaginar que um dia seria lida por quem havia sido ensinada a não saber ler. A arrogância precede a ruína. E a ruína, desta vez, chegou com data, hora e número de protocolo. Esta história existiu, com outros nomes, em outras fazendas, com variações que o arquivo não preservou completamente. Mas o padrão existiu. O alistamento substituto, a promessa de alforria usada como moeda de troca, a tentativa de apagamento, a resistência silenciosa que se transformou em prova documental. O Brasil que fingiu esquecer, não esquecer completamente, porque havia pessoas que sabiam guardar, e esta é uma delas. Se esta história chegou até você, se ela ficou por um momento mais longa do que você esperava, porque você precisava saber o que acontecia, então você sabe por que este canal existe: para contar o que foi guardado, para dar voz ao que foi calado.
para mostrar que a justiça, mesmo quando chega tarde, chega com papel, com testemunha e com a letra firme de quem aprendeu a escrever quando ninguém estava olhando. Inscreva-se agora. Deixe sua nota de 0 a 10 aqui nos comentários. E se esta história tocou em algo que você carrega, escreva. Estamos aqui para ler. Até a próxima história que o Brasil tentou apagar.